Ok, opa, iniciando o nosso bate-papo espírita nessa sexta-feira, dia 3 de dezembro de 2021. Sábado, ou sexta-feira passada não teve como a gente fazer, tivemos problemas de transmissão. E a gente não ia ter o bate-papo no mês de dezembro, né? A gente ia fazer uma pausa, mas como a gente não transmitiu sexta-feira, decidimos, eu, Cláudio, fazer esse programa de hoje, né, sobre transição planetária. Um abraço aqui para seu Barreto, da UNEC, que já está aqui conosco, minha mãe, Isolina, Ana Maria de Jesus Fonseca Ribeiro Dantas, boa noite, a Egiane Maria. Então, o pessoal está chegando agora, Cláudio, boa noite. Boa noite, Emerson. Boa noite, colegas. Que alegria estarmos aqui mais uma vez, conversando sobre esses temas. Isso. Vamos lá. Tema, satisfação. Pois é, transição planetária. E as pessoas podem ficar assim, mas transição de quê? Seres humanos têm certas transições, né? Mas o planeta pode ter uma transição, pode passar, pode ter mutações, pode ter fases. Então, Cláudio, o que é uma transição planetária? Tem alguma relação com o tão propalado fim dos tempos? Vamos lá. Emerson, eu gostaria de, antes de iniciar a responder a tua pergunta, trazer uma citação do Novo Testamento, como eu costumo sempre fazer, e sempre busco algo relacionado ao tema. Diz João 14, de 1 a 3. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Há muitas moradas na casa de meu pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito, pois me vou para vos preparar o lugar. Depois que me tenha ido e que vos houver preparado o lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, também aí estejais. Foram palavras do Cristo, testemunhadas aí nesse Evangelho de João, capítulo 14, 1 a 3. Bem, evolução planetária é um tema que ultimamente, digo, de uns 10 anos para cá, tem tomado muito os espaços espíritas e espiritualistas, né? Sobretudo no Brasil. O Brasil é um país que gosta de mistificar muito. Nós somos um país de uma religiosidade muito aflorada e a gente tem uma tendência de mistificar, de esperar hecatombes e catástrofes previstas em Apocalipse e tal. A doutrina espírita não vê o final dos tempos como as religiões tradicionais. A leitura que a gente faz do final dos tempos, que estão descritos de uma forma bastante enigmática e metafórica no Apocalipse de João, é que o momento que vivemos é um final de um tempo, é um final de um ciclo, né? Esse sim é o aspecto que a doutrina espírita busca abordar, e não um final no sentido de definitividade, de extinção total. O espiritismo nega o fim da vida. A vida é perpétua. O que se põe fim é a matéria. Toda a matéria se renova. Então, a gente sabe que o corpo físico é abandonado com o desencarne. Mas isso não é o fim da vida. Ao contrário, é o começo de um novo ciclo, né? Então, a questão relacionada à transição é uma mudança, né? Planetária é uma mudança tipo de planeta, né? Isso está relacionado, Hermes, à questão da lei que a gente estuda lá no Livro dos Espíritos. Dentro das leis morais, tem uma lei chamada Lei do Progresso. Isso é magnífico. Tudo progride, tudo evolui.
Na questão 115 e até a 122 do Livro dos Espíritos, Kardec indaga aos espíritos sobre a evolução do espírito. Ele pergunta: há espíritos que ficam estagnados e não evoluem? Questão 122. E os espíritos respondem: não, todos serão perfeitos. Olha que legal. Todos serão um dia perfeitos. Nós partimos da ignorância e da simplicidade, mas um dia todos nós seremos perfeitos. Há casos de espíritos que ficam estagnados por anos, séculos, milênios, mas a evolução impõe que eles reencarnem. A gente já falou aqui sobre alguns espíritos do umbral, do mais baixo umbral, que comandam toda uma horda de espíritos trevosos e que, por terem todo aquele poder naquela região, se negam ao reencarne. E isso eles permanecem nessa condição por séculos. Mas chega um determinado momento que a providência determina esse reencarne. O que é que a literatura diz? Que quando eles vão reencarnar, eles deixam o segundo lugar, o outro espírito mais poderoso do ambiente trevoso, umbralino, na direção dos trabalhos e o manipula psiquicamente, tipo uma hipnose, para que ele obedeça estritamente às determinações do que está indo reencarnar. E diz ainda a doutrina, a literatura espírita, que esse, quando reencarna, desde pequeno, sai do corpo e, ao sair do corpo, volta àquela região para fiscalizar como é que a coisa está por lá. Então, o negócio é pesado. A evolução é uma lei de Deus, é uma lei natural. A lei do progresso nos amarra a todos. Não existe espírito que não evolui, existem espíritos que ficam estagnados. A condição de estagnação não é um retrocesso, é uma pausa, é uma parada, por mais demorada que seja. Entendemos que o cosmo, e aí entendemos como tudo, os multi-universos, trabalham de forma harmônica. Deus é harmonia. As leis de Deus, que nós estudamos nos capítulos das leis morais do Livro dos Espíritos, tudo é harmonia, né? Mas tudo também evolui. E quando eu digo que tudo evolui, não é só o espírito, não. A matéria também evolui. O planeta Terra de hoje não é o planeta Terra de 50 milhões de anos atrás. Então, a matéria também evolui e, com essa evolução, vai se adaptando ao recebimento e a possibilidade de habitação de espíritos mais evoluídos. Então, os dois evoluem paralelamente: a matéria, o físico, e a moral, o homem, o espírito. Essa evolução é paralela, eles vão juntos. O planeta Terra, vou pegar uma distância menor, de 120 anos atrás, do começo do século XX, não é o planeta Terra do século XXI. E olha que eu só andei aí 100 anos para trás. O planeta Terra da época de Jesus não era o planeta Terra da época de agora, nem da época da Revolução Francesa, não é? Então, essa evolução, ela se dá paulatinamente, mas, vez por outra, também ocorre de ela vir abruptamente. De vez em quando, a natureza impõe saltos evolucionais, né? Isso acontece, ora, como grandes catástrofes, ora, como grandes tragédias, ora, como grandes mudanças morais da sociedade. Ocorre naturalmente, lentamente, como tudo na natureza. O desabrochar de uma flor é quase imperceptível. O nascer e o pôr do sol também são quase imperceptíveis. É a natureza funciona assim. Esses saltos abruptos são exceções, não obstante aconteçam vez por outra. Então nós saímos de um primitivismo, da ignorância, da simplicidade, mas vamos um dia chegar à condição de espíritos puros. Kardec, comentando as questões 115 a 122, fala que nós temos o germe da evolução, nós trazemos esse germe. Porque quando nascemos ignorantes e simples, Hermes e colegas,
Nós não temos ainda livre-arbítrio. Nós não temos ainda inteligência para tomar as decisões. Não é? Como nós ainda não a temos, ficamos nas mãos dos espíritos superiores. É como uma criança. Um bebezinho de 4 meses, de 3 meses, ele não sabe andar ainda. Ele não sabe falar. Então, o pai ou a mãe precisa ir conduzindo até que ele aprenda a pegar ali no bercinho, levantar, sentar. É tudo muito paulatino. Assim somos nós. Quando Kardec faz essa comparação de nós espíritos com uma criança, o espírito responde e diz: a comparação é boa, porque nós saímos de uma condição de infantilidade, de ignorância e de simplicidade, e vamos evoluindo até a condição de espíritos puros. À medida que evoluímos, os mundos também evoluem. Quando a gente fala em transição planetária, existe um equívoco na expressão. Existe um equívoco na expressão que pouca gente percebe. O equívoco está no seguinte: o que transita, o que muda, não é o planeta. O planeta é a casa, é a escola. Claro que ele muda fisicamente também, mas quando falamos em transição de um tipo de planeta para outro tipo de planeta, na verdade, nós falamos na transição da humanidade. É a humanidade que deixa de ser primitiva e passa a ser de provas e expiações, ou que deixa de ser de provas e expiações e passa a ser de regeneração, e assim vai. Se não houver uma mudança na sociedade, no pensamento dos homens, uma evolução pessoal de cada um de nós, o planeta físico pouco pode fazer. Então, a evolução, a transição, na verdade, é uma transição humana. É uma condição humana que muda. Nós deixamos de ser espíritos submetidos a provas e expiações e passamos a ser espíritos de regeneração. Espíritos em processo de regeneração. Entendam bem isso. Não são espíritos regenerados. Quando vamos para lá, buscamos isso. O mundo, o planeta é o mesmo. Aqueles seres que não se adaptam à nova realidade vão sendo migrados, retirados para outros planetas. É como aquele indivíduo que não se adapta à escola e precisa mudar para uma outra escola, para refazer toda aquela disciplina ou todas aquelas lições as quais ele não conseguiu cumprir no planeta Terra. Como o planeta mudou, mas não mudou porque o planeta mudou, mas porque as pessoas, na sua maioria, mudaram, não tem mais espaço para ele ali. Ali não tem mais provas, ali não tem mais expiações. O que é que resta? Serem transmigrados para outros planetas. Então é isso. Dizer que somos perfeitos ou imperfeitos é um equívoco. Nós não somos imperfeitos. Nós temos o germe de Deus. Vós sois deuses, diz o Salmo, e Jesus repete um dos evangelhos. Nós temos o germe da evolução e chegaremos à perfeição. Então, nós não somos imperfeitos. Nós temos imperfeições, é diferente. Mas nós temos uma característica que é do ser humano, que é do espírito em evolução, que é a perfectibilidade. Uma palavra complicada, mas que quer dizer assim, é a condição, é a possibilidade inevitável de se tornar perfeitos. Maravilha. Tornaremos perfeitos. Somos perfectíveis. É factível ser perfeito. Não somos imperfeitos, temos imperfeições. Verdade. Bom, pessoal que está assistindo aí, vamos curtir a página, né, do Bate-Papo Espírita no YouTube. Estamos também no Instagram. Ok? Vamos continuando aqui. Façam perguntas aí, né? Pois é, façam perguntas. Pode ficar à vontade. Né? Que relação tem Cláudio, que relação tem a transição planetária com os tipos de mundos que a doutrina espírita traz nas obras de Kardec? Né? Jesus disse que na casa do Pai há muitas moradas. Muito bem. Emerson, Kardec, no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3º desse livro, ele traz, de forma bastante didática, os 5 tipos de mundos habitados. Ele começa o capítulo trazendo
A baila é essa frase, essa expressão que eu extraí de João 14. Há muitas casas, há muitas moradas na casa de meu pai, não é? Referindo-se aos inúmeros mundos que existem por aí. O indivíduo contesta a existência de vidas em outros planetas, mas ele aceita que cada coisa na natureza tem uma função. Aí você pergunta a ele, essas estrelas no céu, para que servem? Esses planetas, que nós sabemos que tem bilhões deles, para que servem? Aí o camarada responde, todos esses planetas, essas estrelas, tudo que você vislumbrar no céu, servem para clarear, para embelezar os habitantes da Terra. Veja, o materialista, a visão do materialista. Tudo em função dele. Aí você repergunta, e aqueles planetas que nós não conseguimos ver, para que eles servem então? Entendeu o raciocínio? O camarada me responde que os planetas que estão no céu estão lá por algum motivo. O motivo é embelezar aqui a Terra. A gente olha as estrelinhas lindas e tal. Beleza. Olha só a simplicidade da explicação. Aí você vai e pergunta a ele, e aqueles que nós não vimos, não conseguimos vislumbrar? Já que a finalidade é embelezar a Terra, esses vão servir para quê? Aí o camarada fica sem resposta. Muito bem. Então, Kardec, no capítulo 3º desse livro que acabo de referir, faz referência a 5 tipos de mundos. Eu vou listá-los aqui de forma simples e tentando ser o mais didático possível. Antes, gostaria de dizer que lá na questão 234 do Livro dos Espíritos, Kardec faz referência a um 6º mundo, a um 6º tipo de planeta. São os planetas em transição. Esse 6º planeta, esse 6º tipo de planeta, de mundo, não é referido na obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Veja bem, o Livro dos Espíritos foi o primeiro livro escrito por Kardec. Né? O livro Evangelho segundo o Espiritismo foi o 3º. No primeiro, Kardec faz referência a um mundo chamado mundo de transição. E no 3º livro, que é onde ele, de forma didática, traz um texto elencando cada tipo de mundo, ele só faz referência a 5 tipos e não inclui o tipo mundo de transição. Aí muitos questionam e até atribuem paradoxos, contradições na obra. Contudo, não percebem um detalhe. Quando Kardec, no livro Evangelho segundo o Espiritismo, faz referência aos 5 tipos de mundo, ele coloca lá um adjetivozinho ao lado que muda tudo. São os mundos habitados. O mundo em transição, citado no Livro dos Espíritos, na questão 234, não é um mundo habitado. Como o próprio nome tenta sugerir, é um mundo de transição. Ele ainda está em formação, organicamente e mineralmente, digamos assim, para se transformar num mundo habitável por espíritos humanoides. Então, o mundo ainda não está... A Terra já foi um mundo de transição. Logo que ela foi formada, alguns dizem que teria sido um pedaço da Lua que, num choque, formou a Terra. Enfim, nesse momento, era um mundo em transição porque era um mundo sem capacidade, sem condições para aceitar os habitantes para o qual ele era preparado. Então, todo um tempo decorre até lá. Então, Kardec, na 234, fala que esses tipos de mundo de transição não são para espíritos habitarem, mas espíritos errantes passam por ele. Mas na condição de espíritos errantes, eles não vão para lá, porque cada tipo de mundo que eu vou citar agora tem uma finalidade didática, educacional, são escolas, tipos de escolas, graus escolares. O em transição não é nada ainda, é como se a escola estivesse em construção, nos alicerces, né? Às vezes ainda está em lavas ou é água, enfim. Então, feita essa observação, o primeiro mundo que Kardec trata lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo é o mundo primitivo.
No mundo primitivo, quem habita o mundo primitivo são os espíritos primitivos. Para cada escola, o seu aluno. Não é? Cada escola, o seu aluno. O que é um espírito primitivo? São aqueles que ali ingressam na sua primeira encarnação. Totalmente ignorantes, simples. São os primatas, os primitivos, aqueles da pré-história, se nós considerarmos, por exemplo, a Terra. Né? Então, depois dos mundos primitivos, vem o mundo, que a Terra é um exemplo, né? Um exemplar, que é o mundo de provas e expiações. O mundo de provas e expiações, nele, Kardec diz que predomina o mal. Predomina o mal. Os espíritos já têm inteligência, que não tinham no primitivo. Mas aqui é uma predominância do mal. A moral é atrasada. As imperfeições morais predominam. As almas são endurecidas. E predominam as seguintes condições: o ódio, as paixões, a inveja, o orgulho e o egoísmo. A predominância desses sentimentos nesse tipo de planeta. E para que serve um planeta de expiação e provas? Como o nome tenta dizer, não é tão simples, caberia em uma live. Ele serve para que a gente aprenda. É o nosso educandário, como diz Divaldo. Né? As provas são aquelas dificuldades pelas quais temos que passar para a gente identificar as nossas imperfeições morais. Eu já falo nisso muito aqui. Nós estamos aqui para isso. Exato. Perderemos totalmente a nossa encarnação se a gente passar 50, 70, 80 anos aqui e não conseguir se conhecer, identificar aquilo que nós temos que precisa ser alterado, precisa ser mudado. É para isso. Identificou, já é um passo enorme. Segundo passo é trabalhar para reverter isso, para adequar isso moralmente aos programas, ao programa ético, cosmoético, trazido pelo nosso mestre, o nosso guia, o nosso modelo, que é Jesus. Toda a doutrina de Jesus, Hermes, toda ela se resume no amor. Se você ler todos os 4 evangelhos, você não consegue espremer dali uma vírgula de ódio, uma vírgula de qualquer desses sentimentos que eu acabei de fazer referência, de inveja, de orgulho, de egoísmo. O Cristo é um exemplo vivo do amor no seu máximo, na sua plena capacidade, coisa que a gente não conhece. O camarada que vive no planeta de prova e expiação tem apenas sensações de amor. Ele apenas conhece o amor teoricamente, ou tem alguns momentos na vida em que ele vivifica isso com mais força. Por exemplo, quando ele é pai ou mãe, o amor, você sente ele ali quase fisicamente, mas aquilo ainda é só uma pitadinha do que é o verdadeiro amor, representado pelo Cristo, o nosso governador planetário. Passado isso, nós vamos para um mundo, o terceiro planeta, tipo de mundo, chamado mundo de regeneração. O mundo de regeneração, nesse tipo de mundo, os homens já detêm um pouco mais de bem, o mal já está mais aplainado, né? Mas é como aquilo que eu disse há pouco. É um mundo de regeneração, os homens não são regenerados, são homens que buscam essa regeneração. Não é o planeta é o mesmo planeta Terra. As evoluções físicas e as mudanças físicas que aconteceram no planeta são naturais de tudo que é físico. Mas o que muda efetivamente são os homens, os espíritos que encarnam ali. Não é? Então, a transição planetária é a mudança de um tipo de mundo para outro. Nós, que estamos no planeta Terra, encarnados em um mundo de provas e expiações, nós já passamos por uma transição planetária. Quando saímos da condição de mundo primitivo, da pré-história, para a condição de mundo
de expiação e provas. Isso já é uma evolução. Nós já estamos no 2º grau do ensino médio. Então já deu uma evoluídazinha aí. Nós nos preparamos para uma segunda mudança planetária. Entendam, a mudança do homem planetário, que é a ida para um planeta de regeneração. O planeta continua o mesmo, é o planeta Terra, mas a humanidade que nele habita evoluiu moralmente ao ponto de controlar mais esses sentimentos negativos que eu falei, identificar melhor as suas imperfeições morais e trabalhar com mais afinco para a sua alteração. Uma das características desse mundo é o universalismo. O fim dos sectarismos religiosos, dos dogmatismos. Veja que legal. Nos mundos primitivos, a gente cultuava o sol, a lua. Né? No mundo de provas e expiações, nós já identificamos os deuses. Depois, com as religiões monoteístas, vieram o Deus, né? As religiões abraâmicas, islamismo, o cristianismo mesmo e o judaísmo, são as 3 abrâmicas, que descendentes de Abraão, todas monoteístas. É uma evolução. E nos mundos de regeneração, essas religiões vão se fundir num universalismo em que nós vamos compreender melhor um ao outro, entender melhor, acabar com os sectarismos, com os dogmatismos, com as brigas religiosas. Isso vai ser visível, isso vai ser muito bacana. Estou com as perguntas aqui do pessoal, né? Eu vou fazer Fala, logo. Tem da Jaqueline e do Vicente. Vou fazer logo do casal aqui. Depois tem da Edilma. Eu vou fazer essas duas, a da Jaqueline com o Vicente. Vamos tentar. 2 em uma, para você responder. Ela pergunta se a Terra é o principal planeta das expiações, né? E o Vicente pergunta o seguinte: é muito interessante essa do Vicente, em sendo os espíritos manifestações energéticas, né, em lato sensu, e não palpáveis, por que motivo precisam de planetas físicos, né, para a sua evolução? Muito bem. Ótimas perguntas. Primeiro, a Jaqueline foi que perguntou? Jaqueline, foi. Jaqueline. Se a Terra é o principal planeta das expiações. Não, a Terra não é o principal planeta de expiações. Nós temos uma tendência, isso é absolutamente compreensível, nós temos uma tendência de achar que a humanidade são os espíritos que encarnam aqui. Isso é uma tendência nossa, do nosso materialismo ainda muito arraigado. A multidão de espíritos sobrepõe infinitamente a quantidade de espíritos que encarnam na Terra ou que estão na filinha para encarnar na Terra. Uns falam em 70 bilhões, outros falam em 20 bilhões. Mas isso é uma partícula minúscula diante da infinidade de espíritos que permeiam todo o cosmos. Então, a gente atribui à Terra a condição de principal planeta para esse tipo de prova seria menosprezar todo esse sistema. A Terra é um mecanismo pequeno num maxi-mecanismo evolutivo. É uma pequena engrenagem nessa relação toda. Então, existem milhares ou milhões de planetas nessa mesma condição de mundos e provas e expiações, como também dos outros tipos. O cosmos, para nós humanos limitados, é infinito. Então, dizer que a Terra seria a principal ou a única seria limitar muito essa condição. Com relação ao questionamento do Vicente, ele pergunta se, sendo espíritos de manifestações energéticas não palpáveis, por que motivo precisa de planetas físicos? Isso. Vicente, os espíritos, de acordo com a sua evolução moral, eles só se manifestam na matéria.
só se manifestam na matéria, eles precisam da matéria. Então, nós, como ainda somos espíritos na escala evolutiva muito baixo, nós ainda somos muito materialistas, muito apegados à matéria. Então, nós precisamos da matéria. A matéria faz parte dessa escola. A matéria nos permite sentir as sensações, as dores, não é? Que tudo isso são provas que nós precisamos passar aqui. Então, para o nosso grau evolutivo, a matéria é fundamental. Tanto é que quando a gente desencarna, muitos de nós, condicionados ainda à matéria, queremos comer, beber, fumar, dançar, fazer sexo. Nós nos condicionamos à matéria, ela é muito forte ainda. Portanto, espíritos na nossa condição, quando encarnamos na matéria. Quando nós passarmos para um mundo mais evoluído, como os mundos ditosos, que é o quarto tipo de mundo, lá a matéria é mais sutil, o próprio planeta é mais sutil, e o espírito ainda encarna numa matéria, mas uma matéria muito volátil, quase diáfana, quase holográfica, digamos assim, muito mais sutil. E assim vai. À medida que nós vamos mudando de condição planetária, mudando de condição espiritual, evoluindo, a matéria que era o aguilhão que nós precisávamos para sentir as dores da alma, já que de alguma forma a gente precisa da dor, digamos assim, ela vai sendo desnecessária. E a gente vai se despindo daquela necessidade. Né? Tanto que nós sabemos que o espírito, na sua pureza, ele não tem sexo. O sexo é uma necessidade do espírito encarnado material. Essa distinção entre o homem e a mulher. Não é? Tanto assim que nós sabemos também que nós, nas nossas diversas reencarnações, ora escolhemos corpos femininos, ora escolhemos corpos masculinos, de acordo com a necessidade, com as necessidades evolutivas que vamos precisar vivenciar na matéria para mudar o espírito. A matéria é a prisão, é a palmatória que todos nós precisamos, por enquanto não evoluímos um pouco mais e vamos deixando de mão, para sentir as dores, digamos assim, com aspas, que são os aguilhões que vão nos impondo as mudanças. Nós não evoluímos por causa da dor, mas a dor, ela deflagra a nossa mudança. Quando a gente sofre, a gente reflete. Poxa, eu cometi um erro. Poxa, eu vou pedir perdão. Eu não faço mais aquilo. Se você não sofre, você toma aquilo como muito natural e segue. Né? Então, a matéria ainda é muito necessária. Mas fique claro, espíritos, quando evoluem nessa condição infinita que nós temos, vão abandonando a materialidade e ocupando colônias espirituais ou planetas espirituais que não possuem toda essa densidade material que nós conhecemos aqui. Espero ter respondido de alguma forma. A pergunta foi muito, muito bem elaborada. E a pergunta da Edilma aí. Cláudio, estamos passando por um processo doloroso de saúde pública, onde muitos irmãos desencarnaram pelo caso da Covid-19. Podemos afirmar que isso é um processo de transição? Edilma, eu vou te dar e dar aos colegas a minha opinião. Eu já manifestei essa opinião aqui algumas vezes, tá? Não quero dizer que seja correta. Inclusive, deixando bem claro aqui, ninguém aqui está aqui para ensinar nada a ninguém. A gente está num bate-papo, é muito informal, a gente está trocando ideias. Então, eu vou emitir a minha opinião. Algumas pessoas, inclusive do espiritismo, aproveitaram, aspas, o momento que o planeta passou com todo esse sofrimento por causa da Covid-19 para atribuir a ela a condição de elemento deflagrador ou catalisador da evolução, da transição planetária. Então, quando começou tudo aquilo, quando estava no auge, alguns diziam, olha aí, isso é o sinal dos tempos, isso é o que estava dito, isso é o fim. Como você começou a pergunta, né? O final dos tempos
é o sinal da evolução da transição planetária? Eu entendo diferente. Olha, no século XX, 1918, o planeta passou por uma epidemia de gripe espanhola que matou, salvo engano, 32 milhões de pessoas. Só que o planeta, naquele momento, só tinha 2 bilhões de habitantes. Hoje nós temos quase 8 bilhões de habitantes. E quantos morreram até agora? 10 milhões, 15 milhões? Enfim, não estou diminuindo, não é uma comparação que menospreza a importância da Covid e todo o mal que a doença trouxe, não. É uma consideração para tentar te responder. Se naquele tempo não foi sinal dos tempos, se naquele tempo, com toda aquela gravidade, não foi um sinal de transição, especificamente aquilo, por que hoje seria? Né? Por que hoje seria? Acredito que as epidemias, como os terremotos, como os tsunamis, como os maremotos, são questões relacionadas à própria condição do planeta Terra. Nós vamos ter que conviver com elas, e quanto mais a humanidade cresce e mais evolui, e as medidas de higiene são desprezadas, a gente vai ter que conviver com isso. Né? Também não quero dizer que não tenha algum papel a Covid, a epidemia, a pandemia, nesse cenário de transição. Lógico. Como também deve ter tido a própria gripe espanhola. O que eu quero deixar claro é que eu não acho que especificamente a Covid seja relacionada a isso. Pode ter algo, mas não é a causa da transição. Oi, Hermes. Eu estou vendo aqui uma última atualização da visão geral dos casos, né, em termos globais. Há 2 dias foi a última atualização, 264 milhões de casos, né, e tivemos 5,23 milhões de mortes, né? Tá aí. É isso. Então, eu fiz essa comparação, não foi para diminuir a importância sanitária e do sofrimento, não. Foi só para a gente fazer um paralelo, certo? Agora analisar o porquê se morre dentro de uma realidade de pandemia, aí daria uma live, porque muita gente desencarna porque era o momento, muita gente desencarna porque... E outra coisa, a gente está falando em mortes por Covid, mas há decorrências que não entram nessa estatística, né, e milhões de pessoas também morreram nesse ínterim, não da Covid, mas possivelmente em decorrência dela, né? Startou ali uma situação de saúde, não deixaram de morrer pessoas também. Sim. Né? Lógico que o tema principal é a Covid, mas outras mortes também aconteceram, né? Exatamente. E vivemos epidemias de outras doenças silenciosas que a gente vai levando com naturalidade e acaba esquecendo que elas estão aí. Agora, esses momentos servem para ensinamentos vários, né? Com essa pandemia foi a questão da convivência das pessoas. Convivência, da fraternidade. Fraternidade. Do amor ao próximo, principalmente. A natureza nos impõe isso, né? De vez em quando. É a lei natural. Exatamente. É o que eu disse no começo, existem 2 formas de evolução. Uma, lentamente, mas de vez em quando a natureza dá aquele puxão, dá aquele balançado, e aí você evolui 100 anos em um ano. Analise aí quanta coisa não mudou, né? E principalmente no momento em que a natureza continua, mas a natureza sendo muito agredida, né, pelo ser humano. Então você teve aquela parada geral, acho que para a natureza se recompor, né? Também tem isso. Exatamente. Para ela restabelecer a harmonia, ela dá o seu jeito ali. Mas tudo tem que entrar no eixo, né? Porque a lei da harmonia está atrelada na lei do progresso. O todo não progride por progredir, atropelando. Ele progride harmonicamente. Então, de um jeito ou de outro, ele se ajeita ali para
entrar nos eixos, né? Mais alguma pergunta? Só da Sandra Lúcia aqui. A Terra seria a principal faculdade para a nossa evolução espiritual e as dimensões planetárias seriam nossos estados de evolução? Para a gente, a Terra é a nossa escola, né? Respondendo a Sandra aí, que ela disse que perguntou se seria a nossa. Sim, a nossa condição. Mas existem outros, milhares de mundos de expiação. Mas como a nossa relação com a Terra, colegas, ela é kármica. Por que eu, quando reencarnar da próxima vez, não vou para outro planeta de expiação? Porque o meu grupo kármico, onde eu estou totalmente entrelaçado com ele, como as tranças de um tapete, estão aqui. Se eu tenho um problema para resolver com o Hermes, por que eu vou reencarnar em outro planeta onde Hermes não está? O meu grupo kármico, o meu grupo onde eu tenho as relações de expiação, está todo aqui. Então, eu mantenho essas reencarnações sucessivas na Terra por isso. É uma atração necessária, uma lei atrativa natural. A gente vai para o local onde a gente precisa passar por aquelas provações, né, para superar aquilo tudo. E é onde os nossos amigos, espíritos, amigos ou não, estão para a gente ter essa condição de passar por eles e mudar aquilo que está errado entre os dois. Então, faltou dizer 2 mundos. Eu vou dizer bem rápido para passar, né? Isso. Faltou os mundos ditosos, são 4 tipos, ou são os felizes, aí inverte aquela condição do expiação e prova que o mal predominava, os ditosos, o bem predomina. E os celestiais, que a doutrina fala pouquíssimo, nós sabemos muito pouco, mas é onde as almas extremamente evoluídas, não vou dizer encarnam, mas vivem. Porque aí eu lembrando a pergunta do Vicente, aí já não se fala mais de matéria densa como a gente falou aqui no começo, né? Ali já tem um outro tipo de matéria, mas não nessa densidade que a gente conhece. Então vamos aqui à próxima pergunta. Existe uma data limite para a transição planetária? Emerson, em 69, salvo engano, foi 69 o Pinga Fogo, né? Sim. Chico Xavier na televisão. Acho que foi 71. 71, perdão, é isso. 71. Pronto. Em 71, ele foi a esse programa da TV Tupi, eu recordo, não sei, e lá ele disse uma frase, e essa frase, meu irmão, nós adoramos mistificar, né? A gente adora. Essa frase criou um turbilhão de informações aí, né? Inclusive, foi o que trouxe a questão da transição planetária tão à tona, foi isso. Chico disse assim, aspas, perguntado a ele sobre os fins dos tempos e tal, a eles, aspas, se não entrarmos numa guerra de extermínio nos próximos 50 anos, então nós podemos esperar por ações extraordinárias da ciência humana, partindo da Lua. Qual foi a interpretação que fizeram disso? Que 50 anos depois que o homem esteve na Lua, seria a data limite, depois da qual, se nada acontecesse, se não houvesse uma guerra de extermínio geral, a humanidade cresceria muito. Então, criaram essa ideia de data limite e atribuíram isso a Chico. Acontece que Chico falou nesse programa de televisão, essas frases, isso aqui que eu coloquei para vocês, em aspas, foi eu que ouvi e escrevi para poder trazer. Em momento algum, Chico disse, de forma objetiva e clara, e outra coisa, de 71 até a morte dele, foram mais 40 anos, e isso não foi falado, não foi trabalhado por ele em nenhum livro, em nenhuma psicografia. Né? Então, nossa tendência. Depois da morte dele, quando se aproximava 19. Isso. 2019, que seriam 50 anos depois. Mas veja como nós somos. Esse negócio da pandemia, pronto, reforçou tudo.
Pronto, aí associaram Covid-19, aí associam com o 19 do 2019 com a questão do que Chico disse. E o que mais me impressiona, Hermes, é que essas informações estão aos montes na internet, trazidas por espíritas. Tá entendendo? Eu não sei que tipo de desserviço a pessoa quer passar ao promover esse tipo de informação. Porque se houvesse certeza do ponto de vista técnico disso, Chico teria dito de forma clara, depois dos 40 e tantos anos que ele passou ainda aqui na Terra. Olha, eu vou ler um trecho aqui do Livro dos Médiuns. Aí tu reflete comigo, todos os colegas que estão nos assistindo, reflitam comigo. O Livro dos Médiuns, no ponto 267, ponto 8. Um trechinho que diz assim, ó: os espíritos bons podem fazer que as coisas futuras sejam pressentidas. Foi quando perguntaram a ele se existia a capacidade da pessoa prever o futuro. Prever o futuro. Ele responde assim, ó: os espíritos bons podem fazer que as coisas futuras sejam pressentidas. Mas olha só agora, quando isso for útil. Então, eu posso pressentir o futuro, eu posso ter uma presciência, se eu for um espírito bom, primeira condição. E segunda condição, se essa informação for útil. Agora, Útil à humanidade. É interessante você dizer isso, porque eu acho que tem um filme sobre a história, contando a história de Nostradamus. E Nostradamus, depois que eu conheci um pouco sobre o espiritismo, eu percebi que Nostradamus era um médium fantástico, né? Porque, inclusive, a metodologia dele de ver o futuro, porque ele viu o futuro, era colocar uma bacia com água, né? E ele ali ele viu o futuro. E ele parece que ele viajava no tempo. Aí é isso que eu me pergunto. Se Deus ele existe de todo sempre, então tudo isso já está construído e, por exemplo, Nostradamus ele teve essa capacidade. A gente está aqui em um passado do nosso espírito que já está lá vivendo o futuro, né? Entramos naquela discussão do tempo, que é uma realidade nossa, é uma dimensão daqui. Tudo que ele colocou nas centúrias, né? Centúrias, esqueci agora. O que ele escreveu, muito do que ele escreveu, apesar de ser uma coisa cifrada, porque ele via aquelas imagens, como é que ele poderia dizer o que era um helicóptero? Né? Não tinha essa palavra para ele, não existia. Mas ele disse que era com escorpiões no céu, né? Voando e tal. Leonardo da Vinci também era um visionário, né? O próprio helicóptero, salvo engano, ele projetou. Sim, sim. Essas pessoas, Hermes, são levadas, ora em sono, ora em transes mediúnicos, fora do corpo, para essas outras dimensões, e tem contato com essa dimensão atemporal. Agora outra você fala numa outra coisa muito interessante. Se você for partir, eu espero não confundir aqui os assuntos, porque a gente está falando sobre transição planetária, a gente parte para um assunto que eu sou muito cético ainda, que é a questão dos multiversos, né? A questão dos multiversos. Então, você teria vários espelhos de universos, e que aconteceria a mesma coisa nesses planetas, e talvez ele tenha viajado para um planeta que estivesse acontecendo no outro dia aquilo, e seria um espelho da Terra no futuro, né? Podia ser. Eu acho que nem ele mesmo sabe, porque ele tinha as experiências, né? Ele tinha as experiências, mas como você mesmo disse, eram experiências que ele recebia, algumas delas cifradas. Como ele poderia, você mesmo falou, descrever um helicóptero, se ele nunca viu um helicóptero? Ele traz aquilo que mais associa com o helicóptero. É como a gente, quando tem experiência fora do corpo, que volta e viu cores ou sons que nunca passou perto da gente, e a gente não tem condição de descrever aquilo. A gente não tem. Né? Então, essas dimensões são atemporais. E outra coisa, esse pessoal que tem essa previsão do futuro,
os sérios, os bons, isso é uma probabilidade de acontecer. Sim, sim. Né? É uma probabilidade. Pode acontecer um cenário diferente. A probabilidade é que tudo, se tudo permanecer do jeito que está agora, andando como está, aquilo acontecerá. Aquele fenômeno, aquela tragédia, enfim, acontecerá. Né? Então, é uma probabilidade grande, mas é. Não há, no programa passado, não há fatalismos, não há destino, nós não somos fantoches marionetes. Né? Há probabilidade porque ele tem essa visão do todo quando está nessa dimensão atemporal. Mas isso, se tudo não mudar, naquele instante em diante, se houverem mudanças sérias aquele futuro muda. E a gente volta naquela questão de Chico, porque, lógico, o Chico tinha, digamos assim, uma assessoria, né, espiritual muito interessante, né? Mas, digamos assim, ele recebeu essa informação de que, se não tiver nenhuma guerra mundial em 50 anos, os avanços seriam notórios, né? O homem tinha conseguido acabar de chegar na Lua. Uma guerra nesse intervalo, realmente você recuaria muito, porque ora, você passou por uma bomba atômica. Você imagine o que é que poderia ter acontecido na Terra se tivesse acontecido uma guerra, a Terceira Guerra Mundial. Exato. Porque nós saímos na Primeira Guerra de uma guerra de trincheiras para uma Segunda Guerra já usando bombas atômicas no seu finalzinho, e uma terceira, ninguém conseguiria calcular tipo de ataques poderia existir. Então, tudo isso seria represado, né? Essas descobertas científicas, esses avanços tecnológicos, eles demorariam, acho que séculos para acontecer, possivelmente. Exatamente, né? Exatamente. Foi isso. É uma interpretação perfeita essa que você fez. E continuando a leitura do ponto 8, está terminando, diz assim: toda previsão de qualquer acontecimento para uma época determinada é indício de mistificação. Nunca essas informações. Olha, vou ler de novo. Os espíritos bons podem fazer que as coisas futuras sejam pressentidas, quando isso for útil. Aí diz assim: nunca, porém, fixam datas. Isso. Então, ele abre a possibilidade, mas não fixam datas. Por que Chico Xavier fixaria uma data? Essa não foi a intenção dele. A intenção dele foi exatamente essa que você trouxe aí. A interpretação foi perfeita. Mas a gente gosta tanto de mistificar, a gente tem essa expectativa. Eu acho que o único livro da Bíblia que a gente já leu foi o Apocalipse. E em 2012 teve essa mesma coisa, por causa do calendário maia. Teve ou não teve? Teve. Mesma coisinha. Tem vários filmes, né? Aí depois veio o que, meu Deus? Depois, sim, aí já estão falando os espíritas, alguns, né? Já estão falando que não é assim, não. A data é 2057, porque faz 200 anos do advento do Livro dos Espíritos. Olha isso. É demais, né? Esses marcos são interessantes. Né? Então, fixar a data. Existe uma data ali. Opa, o Cláudio Mendes caiu aqui, a conexão, Cláudio? Pois é, estamos aqui no Bate-Papo Espírita, né, trazendo o tema transição planetária. Regiane Maria, 2055 também? Pois é. Pois é, Jaqueline. O Vicente falou as centúrias, então falei certo, né? As centúrias de Nostradamus, as profecias, como disse Jaqueline também. Essas teorias dos multiversos são os universos paralelos. Cadê o Cláudio? Caiu a conexão dele, hein? Remover ele aqui. Ver se ele entra novamente. Saiu. Vamos ver se ele se conecta novamente para a gente encerrar aqui, porque eu tenho uma pergunta. Eu já falei sobre essa data limite para transição planetária. E tem outras perguntas aqui para a gente fazer, apesar do avanço do nosso horário. Está quase 1 hora já de transmissão. Regiane, qual essa data, Regiane? 2055 também?
O Cláudio falou em 2057, seria os 200 anos do Livro dos Espíritos, né? Esse marco 2055 vai se referir ao que, Eviane? Se puder responder aí no chat, fica à vontade. Agradecer a todos que estão acompanhando aqui. Né? Tem o Regivaldo, diz o seguinte: interessante neste bate-papo são informações, fontes, cenários que são apresentados com fluidez e riquezas que não temos visto em palestras aqui em Mossoró. Parabéns. Obrigado, Regivaldo. Muito obrigado aí pelos elogios. O Cláudio ficou sem energia, viu, gente? Deu um apagão. Caiu energia, apagão, voltou. Aguardar ele reiniciar aqui o computador e a gente vai conversando aqui. O pessoal que não deu like, vai lá, tá na página do YouTube, dê um likezinho aí no nosso bate-papo espírita de hoje, falando sobre transição planetária. Tá aqui, a Jane respondeu. Espíritas também estão falando que seria 2055, várias teorias. Dilma, meu amigo, gostou da resposta, né? Obrigado aí. Sobre a pergunta do Vicente, realmente a Jaqueline depois disse que perfeita resposta. Cláudio, perfeito também, o Vicente respondendo. Ele já está voltando aqui. O bate-papo com o Cláudio é muito esclarecedor. É um estudioso do Espiritismo. Vamos retornando aqui. O Cláudio está no telefone. Voltei? Voltou. Rapaz, caiu tudo aqui. Deu um apagão geral, viu? Né? Mas aqui... Agora eu estou no celular. O computador pois já era. Estou ouvindo aqui. Bom, a gente está quase terminando, mas eu vou fazer outra pergunta aqui. Então, Cláudio, já que não há uma data certa, nenhum evento que indique que começou ou terminou, como sabemos que estamos, então, num processo de transição planetária? Tem alguma característica que indica esse fenômeno de evolução? A gente falou nessa questão da Covid, mas tem outras características? Tem algumas características que a literatura espírita traz. Uma delas, a primeira delas, caracteriza um mundo de transição, é o blá blá, eu chamo de blá blá blá, falatório, né? Ou seja, as religiões falam muito sobre o fim dos tempos. Aí a gente vai analisar, olha, nós temos no cristianismo o Apocalipse de João. Nós temos nos Vedas, que são literaturas de 5.000 anos antes de Cristo, diversas referências a isso. Enfim, as religiões falam muito, é o primeiro sinal. Né? O segundo é uma perspectiva nossa de que tudo está piorando. Isso eu ouço muito no mundo espírita. As pessoas dizem, poxa, a gente está evoluindo, por que o mundo está pior? A sensação de que o mundo está pior é natural. Por que isso acontece? Acontece, Hermes, porque nesse momento em que a janela evolutiva está se fechando, todos os espíritos que ainda precisam reencarnar na Terra para espiar e provar, vêm de uma vez. Então, esses espíritos são espíritos muito atrasados. São os reprovados, né? A galera que não passou na escola. Então, eles encarnam todos de uma vez. Quando isso acontece, aí a gente passa por guerras, espíritos altamente comprometidos encarnam e vão deturpar as religiões, aí associa com o que Jesus dizia, que nos últimos dias viriam os falsos profetas. Enfim, essa sensação ela é real. Isso acontece por causa dessa encarnação tardia desses que tentam, né, pela última vez, a evoluir. Depois de uma fase que chama de fase de teste ou de testemunho. Durante todo esse período de sofrer, os espíritos que estão em evolução precisam segurar a barra para não cair naquela condição, né?
Então, você está passando, por exemplo, vamos supor que a Covid fosse ou seja relacionada a isso. É um teste, é uma prova, nós teremos que passar por isso dando um testemunho, né? E muitos caem nesse momento. Então, outra característica é essa, dificuldade que esses espíritos que encarnam trazem, e isso se impõe aos outros como um teste, como um testemunho, né? A quarta fase é a fase da seleção. É ali onde há a separação do joio e do trigo. Nesse momento acontecem as chamadas migrações planetárias, que muitos espíritas chamam de degredo, mas Kardec não usou essa palavra em momento algum. Degredo é uma pena. Degredo tem um caráter punitivo. Quem estuda o direito criminal sabe que o degredo é uma penalidade. Kardec nunca utilizou a expressão degredo na sua obra. É migração. Ele chama de migração ou emigração planetária. Aqueles espíritos que encarnam, que não conseguem evoluir, que não conseguem entrar no nível do mundo de regeneração, eles migram para outros planetas. Eles, nas próximas encarnações, não mais encarnarão aqui, mas em outros orbes de expiação e provas, porque esse planeta agora é um planeta em regeneração. Aí me faz lembrar, colegas, a parábola do joio e do trigo, que é uma das maravilhas do Evangelho de Jesus. Bem rapidinho, eu vou ler, ela está aqui na minha frente, Mateus 13, 24. O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas dormindo os homens, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo, e retirou-se. E quando a erva cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então surgiu o joio junto com o trigo. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que então esse joio? E ele disse: um inimigo é quem fez isso. E os servos disseram: queres que, pois, que vamos lá arrancar o joio, né? Aí o mestre diz: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E por ocasião da ceifa direi aos ceifeiros: colhe primeiro o joio, atai-o em molhos para queimar, mas o trigo juntai no celeiro. Observe o agricultor, o chefe, o dono da plantação aqui, metaforicamente é Deus. Os servos foram a ele e disseram: Senhor, junto com o trigo está nascendo o joio. E o joio é uma planta venenosa, é um mato venenoso, muito, muito semelhante fisicamente ao trigo. Você quase confunde. Né? Quando eles nascem juntos, aí o Senhor teve a cautela: não arranque agora. Porque se for arrancar agora, você vai confundir o joio com o trigo, porque eles são muito semelhantes, e vai acabar arrancando o bom. O que é que o chefe da plantação disse? Deixa para o final. Deixa para o momento. Deixa para quando os dois crescerem, porque quando os dois crescerem, você vai distinguir bem o que é trigo e o que é joio. Aí você arranca. Né? Então esse é o momento da separação, da migração. Os dois se misturam. O tempo vai progredindo, vai mostrando quem é trigo e quem é joio. Joio é aquele espírito que não conseguiu, mesmo em muitas encarnações, melhorar suas imperfeições morais. Então eles são arrancados, e o sentido aí não é um sentido punitivo, não é um degredo, é arrancado no sentido de levá-lo para encarnar em outro lugar, em outro mundo de expiação. Ou seja, o trigo vai para o celeiro, o joio vai para o fogo. Fogo no sentido, fogo não é no sentido mal, né? O ouro é purificado no fogo. O fogo tem um sentido de purificação, de melhora. A gente está perguntando se essa migração poderia ser para um planeta primitivo. Não. A migração de um mundo de provas e expiações para um primitivo repercutiria num atraso, num retrocesso que a gente já disse hoje aqui, que não é possível. Os espíritos não retroagem, eles estagnam. Muitas vezes ficam estagnados, mas essa estagnação se dá num planeta do seu nível evolutivo. Né? Retornar para um mundo primitivo seria uma estagnação. Agora, espíritos mais evoluídos às vezes encarnam em mundos primitivos, mas não para espiar coisa alguma, mas em missão. É o exemplo do Cristo e de tantos outros que vieram ao planeta Terra e não tinham nada para espiar.
mas vieram em missão, né? Então, são espíritos de uma evolução superior que vêm em, evolução, em missão, para ajudar os outros que estão atrasados na marcha a evoluir. Ô, Cláudio, você pode falar um pouco dessas migrações? Onde é que podemos estudar e de que tipo são? Kardec, no livro Gênesis, capítulo 18, salvo engano, eu oriento a leitura. Kardec traz 5 tipos de migrações. Ele é bem didático. Rapidamente, para que não fique essa pergunta sem a resposta, a primeira delas é a migração entre o mundo físico e o espiritual. Isso acontece todo dia quando as pessoas desencarnam. Então, esse transcurso, esse contrafluxo é constante. Na Terra, milhões desencarnam por dia e milhões encarnam por dia. Isso é uma migração dentro da mesma condição, né? O segundo é a migração coletiva para o mundo espiritual. Caso, exemplo, terremotos, exemplo, Covid, são migrações coletivas. Muitos morrem para o mundo espiritual. Esses desencarnes coletivos permitem que muitos outros que estão na fila para encarnar, encarnem coletivamente. Por causa da harmonia, esse número é mais ou menos igual. Aí vem a individual planetária, quando o indivíduo sai de um planeta para outro. Ele sai de um indivíduo só, sai de um planeta para outro, uma migração entre 2 planetas. A coletivas planetárias, aí agora, nesse caso, grandes levas de espíritos saem de um planeta para o outro. É o caso das migrações quando está em transição planetária. Tá? Por exemplo, vamos supor que existisse uma data. A Terra, hoje é o último dia de expiação e provas para a Terra. Então, isso é um exemplo exagerado para a gente entender. Então, todos os que estão aqui sairiam de uma vez, todos os que estão aqui que não evoluíram para essa condição sairiam de uma vez, e todos os que estão nessa condição entrariam de uma vez. Fecha a porta. Então, essas coletivas planetárias se dão de vez em quando, no fim desse processo de transição planetária. Né? Então, são esses 5 tipos que Kardec traz no livro A Gênese. Lembrando que os agentes que promovem esse processo de transformação, ao contrário do que muitos pensam, não são os espíritos bons. Certo? Os espíritos bons que vêm encarnar aqui em missão, eles ajudam, eles arrastam, eles deixam o exemplo, o modelo a ser seguido. Né? Mas quem efetivamente promove esse processo de transformação são esses maus que encarnam em grande leva e faz deflagrar todo esse processo de sofrimento, de testemunho e depois de separação. Ok. O pessoal fez até uma hashtag aí, viu? Mais tempo. Estão achando pouco aí, 1 hora de bate-papo. Que bom. Eu quero agradecer aí ao pessoal satisfação. Obrigado, gente. O pessoal está gostando aí, obrigado por ter acompanhado mais um bate-papo espírita. A gente dá um tempo agora em dezembro e depois eu vou conversar com o Cláudio para saber quando é que a gente volta. Se volta já em janeiro, se dá mais um tempinho. E vamos pesquisando aí. Se você tiver alguma sugestão de tema, você pode passar para a gente lá no nosso Instagram. Vai no Instagram, né, Hermes? Pois é, a gente acompanha por lá, que quando a gente estiver voltando, a gente posta lá. Exato. Vamos sempre ficar postando alguma coisa lá. Se tiver alguma pergunta ou alguma sugestão, pode usar lá o canal. Exatamente. Cláudio, muito obrigado. E o livro de hoje? Opa, tem os livros, né? Só tem um hoje, então dá tempo. Só tem Qual um. o nome? Transição Planetária. Excelente. Esse livro é do Divaldo, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Ele trata de um tsunami que houve há 10 anos atrás. E a propósito desse evento catastrófico, uma equipe, uma falange de espíritos bons vem em missão. E aí ele usa tudo isso como pano de fundo para explicar a transição planetária. Maravilha. Tá aí, então, Transição Planetária pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda e psicografado pelo médium Divaldo Franco. Isso. Boa noite a todos e todas. Um grande abraço. Boa noite, pessoal. Um abraço.
A gente informa depois quando retornaremos. Até lá. Valeu. Até mais.